Então, eu vou colocar umas imagens que eu tenho aqui, se tu me permite, eu vou fazer uma explanação aqui um pouco mais, explicada, mais demorada sobre a questão do poder do som e do 432 Hz, que é o nosso trabalho de hoje. Aqui eu vou colocar, não sei se... Deixa eu apresentar aqui, tu consegue? Ah, tá. Então eu vou colocar aqui... Então, eu tenho um livro também que chama O Poder Curativo do Som, que aí em breve eu vou trazer a público esse livro, mas é muito bom também. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver aí, tá bom? Sim, perfeitamente. Tá. Então, eu tenho algumas imagens que eu vou colocar aqui para vocês. Tá? Então, aqui sobre o teclado, que é o meu instrumento é teclado. Então, a música tem grande poder mesmo para essa frequência entrar em nós e fazer uma espécie de massagem sonora. Então, a música, ela pode ser uma massagem ou pode ser uma agressão. Então, quando a gente recebe essas ondas sonoras mais ou menos assim, positivas, né, saudáveis, elas fazem uma massagem sonora e elas fazem uma espécie de massagem espiritual e interior. Nós conseguimos vibrar muito com a qualidade, com as bênçãos que essa imagem nos traz. Então, a frequência sonora, ela afeta diretamente o nosso corpo físico, num efeito de ressonância, como se a frequência batesse no nosso corpo e ela acaba transmitindo essa frequência de amor, de paz, de luz, de bênçãos. Coisa, a gente vê também que o som e a criação, o poder do Deus superior, né? O som foi criado pelo poder da palavra. Então, como diz a Bíblia, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o som sempre foi o criador dos mundos, sempre criou o nosso mundo. Então, conforme o som que tu ouve, tu consegue ter criação de um mundo positivo ou não, de acordo com aquilo que tu ouve, né? Como diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Então, a própria palavra, o próprio som é a própria criação, a essência da criação. A gente vê um ouvido humano que exerce um bebezinho ali, né? Igualzinho, é a criação. Então, isso aqui é o efeito da refração. Quando tu bate num diapasão, ele vai refletir no outro que está ao lado. Então, quando tu recebe um som em que ele é saudável e positivo, ele vai refletir nas nossas células. Então, nossas células receberão essa massagem sonora de uma maneira positiva, melhorando a nossa frequência vibracional, né? Então, o poder do som é algo que, de fato, ele traz um melhoramento muito grande dentro de nós, através desse efeito do pêndulo. Então, um pêndulo que bate vai refletir no outro, como se fosse um relógio, um tic-tac, quando o relógio está num tic-tac de uma maneira, acaba afetando o relógio que está do lado, né? Então, é a lei dos fenômenos do pêndulo. Tem uma experiência muito conhecida e famosa, já bastante conhecida, do Dr. Masaru Emoto, que ele colocou água e congelou a água e deixou essa água congelada e botou no microscópio, ouvindo músicas de amor ou de agressividade, né? Então, tem músicas que vêm aqui sobre amor, ficou essa molécula linda aqui, né? Ou palavras nocivas, ficou, né, uma molécula feia, né? Então, aqui, ó, a gente vê compaixão. Então, a água recebeu um intuito de uma palavra de compaixão, de agradecimento, de sabedoria. Ficou essas mandalas lindas aqui. Isso aqui é bem conhecido já. E aqui embaixo da música heavy metal, ou palavras negativas, palavras ofensivas. Olha que feio que fica a água congelada. Então, aqui está uma prova concreta que a água do nosso corpo, ela recebe essa energia que vem da palavra, do som, né? Então, se o som é positivo, as nossas moléculas também serão positivas. Se o som é agressivo, idêntico, né? Então, essa é uma experiência muito, muito comum. Palavras positivas, palavras negativas, né? Um som positivo, um som negativo, né? E vemos também que até os insetos, né, acabam girando em torno de quando há um som positivo. Então, está aqui o Dr. Masaru Emoto, que é bem conhecido. Isso é um assunto já bastante batido, todo mundo já sabe disso, mas é bom relembrar, né, a linguagem da água. Eu já vou falar sobre o 432, que é onde eu quero chegar, mas para a gente preparar um pouquinho da importância da água e daquilo que a gente tem dentro de nós, né? Olha aqui uma molécula de água expandida, né, com amor, e outra também com amor, com mantra. Esse aqui é um mantra Om.
O mantra Om deixa a água também como um grande diamante, né? Então, os mantras são especiais para nós recitarmos mantras, e também existem técnicas como a simática, que fala da geometria do som. A simática é colocar um pouco de areia numa chapa de metálica e botar um alto-falante embaixo, emitindo frequências. Então, a simática, ela mostra essas mandalas conforme a frequência do som emitido, né? Então, aqui a areia, ela se move como se fosse mesmo objeto que ele recebe a influência do som e faz essas mandalas aqui de acordo com o som. Então, imagina o efeito do nosso corpo. Aqui também são uma grão de areia branco, ou arroz, muitas vezes, que forma essas mandalas lindíssimas aí na água, né? Então, veja só, a onda, o padrão da onda, olha só que lindo isso aqui. Isso aqui é um som, uma frequência determinada, né? Pode ser 432 Hz ou outra, a gente já vai ver sobre isso aqui. Olha isso aqui, que lindo, essas frequências aqui criadas unicamente com o som embaixo dessa chapa metálica, né? Então veja a importância do som, que é muito bem conhecido e bem expandido pelos seres trevosos, que sabem que o som ruim é um som que decresce, que faz o som ficar, prejudicar as pessoas. É por isso que eles introduziram essa frequência do 444. Então aqui a gente vê as frequências também dos nossos chakras, que são todas elas movidas a um tipo de frequência. Então, por exemplo, a frequência 396 é do chakra básico e assim por diante, né? Que afeta cada chakra para harmonizá-los, né? São chamadas frequências solfejo também, que são 432, e essas aqui são múltiplos de 432, né? Conforme o Nicolas Tesla falava que os múltiplos de 3, 9 e 6 fariam milagres na humanidade. Então, isso aqui eu estou passando por cima, assim, é um assunto bem profundo, mas para a gente ter uma ideia e chegar no 432, que é onde eu queria chegar aqui, que é o nosso objetivo, né? Então, o 432, ele promove o estudo, o foco, a concentração, o relaxamento, a meditação, a frequência de cura, tudo isso é promovido pelo o momento do 432 Go. Ele auxilia a gente a expandir o nosso contato com o divino, né? Então nós conseguimos acionar o nosso interior de modo que a gente acione também o nosso lado divino. É a frequência da felicidade, 432. É a frequência dos milagres, que também deveria ser ouvida antes de dormir. Frequências que curam, como essa aqui, a gente vê a mandala do 432 e mandalas de frequências também próximas a ela, que são como mandalas assim lindas, mesmo que isso aí acontece dentro da água, do nosso corpo, né? Então o 432 é a frequência natural do universo, que traz milagres e felicidades. Ela faz com que a gente expanda a nossa consciência e ajuda muito esse processo do expandir da consciência. Seria o 432 com outras frequências também equivalentes, como 963, que aí são relativas dessas, são frequências de Deus, né? Então, ouvir a música em 440 versus 432 para reduzir a ansiedade e o estresse, né? Eles usam até em alguns hospitais para melhorar as pessoas com músicas suaves, né? Então, a frequência 402 é uma afinação original dos instrumentos musicais, que tem conexão com a natureza, com o seu corpo e com as suas emoções, inclusive trazendo harmonia para a sua saúde. Então, o pessoal dos malignos foi alterado durante a primeira G mundial, essa frequência original, por determinação política. O padrão mundial dos instrumentos passou a ser 440 ciclos por segundo. E aí, porque eles queriam um povo mais belicoso, mais voltado ao conflito, a defender-se, e não um povo pacífico, né? Então, cientificamente já está comprovado que a música tem um forte impacto no nosso comportamento e influencia diretamente nossas emoções. Então, evite a frequência 440, pois essa frequência ela foi aprovada pelo governo mundial, que acabou trazendo essa frequência para decréscimo da humanidade, né? Então aqui a gente vê um som de 400, um som da água com 432 e o som do 440. Pode ver que o 40 é mais assim, ele já promove um pouco, parece que está pressionado ali, parece que uma coisa que está querendo estourar, explodir, né? E a 432 está uma linda mandala,
né? A gente vê isso aqui, é uma gota d'água com a 432 e com a 440. Então, forma, de fato, uma diferença muito grande em termos de harmonia entre as duas, mas tem mais outra também aqui. A frequência também de 432, que é da meditação, e vemos aqui, ó, a 440, a gente novamente vê aqui dentro de uma mandala, né? Uma coisa assim, parece que ela tá cheia, ela, apesar de ser até bonita, mas ela tá, parece que pressionada, né? Pressionada. E a 32, ela tá assim como parece uma coisa divina mesmo, né? Divina. Então, cada nota dessa, ela tem uma harmonia, uma visual, né? Então a gente vê aqui o sol, o fá, o dó, cada uma dessas notas, elas têm uma imagem, e essa imagem é aquilo que transmite para o nosso corpo, para os líquidos do nosso corpo. Então, muitas dessas imagens se parecem aqui com a chamada flor da vida, que isso aqui é a flor da vida, né? É um símbolo místico muito poderoso e que vai ajudar os nossos chakras e tal, e ajuda também a gente a dormir bem, etc e tal. Então, tem bastante coisa que eu, né, nem vou expandir muito, mas se o nosso objetivo mesmo é expandir a consciência e buscar o que há de melhor em nós, nada melhor do que utilizar frequências sonoras para o nosso melhoramento. Os cientistas já estão usando essas frequências para os ossos, para tecidos. Os cientistas livres do sistema já usam isso. Agora, quem está dentro do sistema aí vai combater isso, porque não é do interesse das indústrias farmacêuticas que isso venha a público. Então, isso é um conhecimento que a gente está trazendo para vocês, e é um conhecimento que até ontem era hermético, era restrito a grupos privados, porque a Big Pharma e o sistema não quer que a gente expanda a consciência e que a gente tenha acesso aos verdadeiros ensinamentos que nos foram passados pelo Criador, né? Mas a gente sabe que essa luta precisa continuar e nós não podemos nos intimidar com o governo oculto e nem deixar que eles tomem conta da gente. Então, mais ou menos essa é a explicação, assim, por alto, né? Isso aí é um estudo bem grande, faz parte de uma aula que eu dou, e ela tem mais detalhes e tal. E só para complementar, as pessoas dizem, mas como que eu posso ter acesso, então, a essas frequências citadas até entender, né? Então, felizmente, o YouTube ele está com muitas músicas e a gente pode procurar, buscar frequência 432 no YouTube, tem muita coisa ali que está sendo feita. Como os meus CDs foram feitos há um tempo atrás, as minhas músicas ainda não são nessa frequência atual, mas eu estou fazendo um novo projeto de relançamento com afinação diferente. E para quem não entende muito de música, só assim bem grosseiramente, como que eu vou ter acesso à frequência de 432? É tu pegar o violão e afiná-lo ele em 432, que é um pouquinho, levemente abaixo, né? Não chega a ser meio tom, seria um terço de tom abaixo do 440. Então, por exemplo, um violão, vamos supor que uma nota seja 440, tan, né, o lá, tu vai, é um leve, é um terço, uma coisinha abaixo, e o afinador ele dá isso, né? Já instrumentos acústicos como sopro e tal, aí já é um pouco difícil porque eles precisam de afinador, eles são feitos para 440. Mas a tendência é que os fabricantes comecem a dar essa opção de dar uma margem, né, de prolongamento do instrumento de sopro para que ele também possa ser afinado em 432, né? Já o violino é fácil porque aí dá tarraxa, aí tu consegue, né? Mas existe uma certa resistência dos músicos tradicionais em mudar a sua afinação, porque eles dizem, eu sempre fui assim, nasci assim, eu sou, né, morri assim, então há uma certa resistência, mas isso aos poucos vai sendo mudado, né? Só o piano que já é difícil, porque o piano não tem como, o piano é 44 ali, pronto, né? Mas aí existem pianos eletrônicos que tu pode afinar no coisa. Então, mais ou menos essa é a colocação que eu deixei para vocês. Eu acho que eu até me estendi demais, mas deu para entender um pouquinho esse processo aí. Não, tá ótimo. Eu só queria fazer uma observação nos instrumentos de sopro, porque, por exemplo, assim, eu fiz uma aula de flauta transversa, fiz com o Renato e a Angelique, que inclusive vão se apresentar no festival, e ele me mostrou que a flauta transversa, ela tem um jeito, tipo assim, é realmente uma forma de afinação, e aí a gente já consegue tocar no 432, e eu achei fenomenal.
E no festival de música do ano passado teve a Regiane Sol, que eu acho que ela está aqui assistindo também. Ela trouxe um acordeon Hum, afinado em 432. Ela disse que era ah, o único acordeon no Brasil afinado em 432. E por que que é o único? Justamente por causa dessa questão técnica, porque assim, é quase um piano, né? é Onde, verdade, é bem difícil, ainda mais que o acordeão é palheta, então as palhetas já são meio prontas ali, né? E Uhum. então é um trabalho bem difícil de conseguir afinar o instrumento. Então a gente está sendo pioneiro, vocês estão sendo também pioneiro, todos nós, em divulgar isso. E eu também gosto muito desse assunto, mas eu noto que há uma certa resistência por dificuldade técnica mesmo, né? Tu pega para um músico e chega, olha, vamos, né, vamos trocar o teu afinação, ele vai dizer, ah, mas aí eu não vou conseguir tocar com ninguém, então tem uma certa resistência aí, mas isso aos poucos vai sendo resolvido ainda. Eu acho Pois que é bem uma questão assim, tu tá falando dessa resistência, né? Querendo ou não, se criou, acho que um mito em cima do 432 Hz. Não sei se tu enxerga dessa forma, Luciano, porque talvez as eu pessoas também. elas tipo, ficam naquela, pô, isso aqui é teoria de conspiração, É, 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 né? E é existe isso. interessante porque estão vindo estudos científicos. É, E é quando vem científico estudos mesmo. científicos e a gente conseguir, de alguma forma, nos pautar dentro desses estudos científicos e dizer, olha aqui, bom, beleza, não é mais teoria de conspiração. Pois Aqui a é. gente tem uma prova concreta, É. entende? A prova Então, completa são as fotos. Eu até acabei de mostrar as fotos ali, né? Tu pode ver a mandala de um e de outro. Né? Tu vê, isso aí. tem também outras experiências que fizeram ouvindo o som, né? A pessoa ouve um som, ela acaba se irritando com a outra, quando ela ouve, ela se acalma. Então tem várias experiências aqui que podem ser feitas. Só tem que haver uma conscientização, não é nem do povo, é o governo mesmo que não impeça, não é que ele ajude, mas que ele não impeça a divulgação dessas ensinamentos, porque o governo oculto ele vai em cima, né? Tu sabe que quando tu fala um negócio para o bem, experimenta falar alguma coisa assim para melhorar a humanidade, aí o governo oculto vai em cima e dá um jeito de sumir com isso e debochar, ridicularizar, eles fazem alguma coisa, é o sistema deles, né? E eles já usam isso há muito tempo, né? Então a gente tem que só não ceder essas pressões e também continuar forte aqui, porque a gente tem uma tarefa de pioneira que é grande, né? Que é divulgar coisas boas para o mundo e melhorar o mundo.